bem-vindos à aula de energia da biomassa. Eu sou a professora Maria Cristiane. Hoje trataremos da aula 9, propriedades do etanol. O Brasil é reconhecido mundialmente por seu pioneirismo na introdução de biocombustível, o etanol, álcool etílico hidratado ou anidro, produzido a partir da cana-de-açúcar em sua matriz energética. Etanol tem sido introduzido em larga escala no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns países europeus, sendo um dos biocombustíveis dominantes no setor de transporte. O etanol é utilizado no Brasil desde a década de 70, quando foi lançado o Proálcool. Ele foi o maior programa de utilização de combustível renovável implantado no mundo. Até hoje, o Proálcool é exemplo mundial. Quais são as justificativas do Brasil ter investido tanto dinheiro e tecnologia na produção de etanol e ser hoje o segundo maior produtor? Principalmente, pela redução de problemas ambientais, consequentemente a diminuição da emissão de carbono, diminuição da dependência de combustíveis fósseis, com esse investimento em fontes renováveis e alternativas de energia, e hoje vemos uma crescente em relação a isso no Brasil. Utilização em larga escala no Brasil, Estados Unidos e Europa. No Brasil, principalmente com o investimento da Petrobras. E quais são as aplicações do etanol? As mais diversas possíveis. Hoje estamos em tempo de pandemia e também utilizamos o etanol diariamente nas nossas vidas, em todos os processos hoje que temos que realizar, ao sair de casa, dentro de casa, estamos utilizando esse material também. E utilizamos na indústria química, farmacêutica, na produção de energia elétrica, com a queima da cana-de-açúcar e como combustível, etanol anidro e o etanol hidratado. O anidro na mistura com a gasolina e o hidratado nos motores flex. O uso de etanol reduz significativamente as emissões dos principais poluentes, a gente já comentou. E esse motor flex ele permite essa mistura, esse uso de etanol ou gasolina em diferentes proporções. E essa legislação brasileira? No caso brasileiro, as especificações devem ser atendidas pelos produtores e respeitadas por toda a cadeia de comercialização, são definidas pela portaria ANP 309/2001 para a gasolina com etanol anidro e pela resolução ANP 36/2005 para etanol anidro hidratado, denominados respectivamente álcool etílico anidro combustível, AEAC, e álcool etílico hidratado combustível, AEHC. Etanol anidro tem um teor de água menor que 0,6% em massa e 0,48% em volume a 20 graus Celsius. Etanol hidratado, teor de água entre 6,2% a 7,4% em massa, 4,02% a 4,87% em volume a 20 graus Celsius. De novo, como eu falei na aula de biodiesel, vocês devem verificar constantemente as resoluções de especificação dos biocombustíveis no site da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP. E quais são os diferentes processos de biocombustíveis que nós utilizamos desde a década de 70? Industrialmente, nós temos utilizado o etanol de primeira geração a partir do caldo de cana-de-açúcar. Essa tecnologia ela já é uma tecnologia madura e bastante consolidada. Qual outra tecnologia nós poderíamos utilizar que hoje nós desperdiçamos um tipo de biomassa, um tipo de material? Nós estamos desperdiçando material lignocelulósico que está presente aonde? No bagaço da cana-de-açúcar e na palha da cana-de-açúcar. Professora, por que sempre quando a senhora fala biomassa lignocelulósica, ela chama atenção para a cana-de-açúcar? Por quê? Porque seria a primeira alternativa de uso de material lignocelulósico, seria a cana-de-açúcar. Ela já faz parte do processo de obtenção do etanol de primeira geração. Já tem-se toda uma estrutura, uma biorefinaria pronta para a realização desse álcool. Então, você acrescentaria, lembrem daquela biorefinaria 2, acrescentaria essa etapa de
abertura da estrutura lignocelulósica, aqueles processos de hidrólise, para obtenção desses açúcares fermentáveis e obtenção do etanol. Ainda é uma tecnologia em crescimento. O que é tão interessante para ela, professora, para o mundo? Não tanto para o Brasil, que o Brasil ele tem uma grande produção de alimentos, né? Não teria essa concorrência. Mas esse uso de material lignocelulósico, ele não compete com a produção de alimentos. E o etanol de terceira geração, professor, outro tipo de processo seria a biomassa de algas. É uma tecnologia futura, ela tem características interessantes como o rápido crescimento dessas algas e também não compete com culturas agricultáveis. E como produz o etanol hoje? O combustível etanol pode ser produzido de duas formas, pela rota petroquímica, a partir da hidratação do etileno, e pela rota biotecnológica, a partir da fermentação da biomassa agrícola de micro-organismos. Aqui, uma especificação, etanol sintético e etanol obtido por fermentação. O desafio é identificar os gargalos que limitam os processos de fermentação industriais e desenvolver processos que forneçam alta produção de etanol. A produção de etanol pode ser realizada através da conversão de resíduos que são ricos em açúcares, proteínas e sais minerais. Etanol de primeira geração, segunda geração e terceira geração, com cada um com seus desafios. Desconstituintes, chama-se a atenção para materiais lignocelulósicos, permitindo a ampliação da matriz energética alternativa no Nordeste, sem maiores consequências ambientais, se não está acrescentando outros tipos de resíduos, outros materiais. Bagaço da cana-de-açúcar já faz parte do processo de produção hoje do etanol. Em materiais lignocelulósicos, a celulose, a hemicelulose e a lignina encontram-se dispostos em um arranjo muito complexo, o que dificulta o processo de hidrólise, como também é observado em outras aulas. Etanol é produzido a partir da fermentação de monossacarídeo presente no substrato, né? Esse material que nós temos de biomassa. Nós obtemos o álcool, ácido acético e glicerina, claro que não menor quantidades, essas outras impurezas que também podem ser recuperadas. Nessa sacarose, nós temos aqui o constituinte, não é? Constituído por glicose e frutose. Aqui um pouco, né, de exemplificação de como essa fermentação ocorre. Aqui nós temos o micro-organismo Saccharomyces cerevisiae. Em laboratório, nós utilizamos diferentes tipos de suco de frutas para entender todas as etapas de fermentação. Bem interessante. Aqui, como eu já falei, essa levedura mais utilizada, a Saccharomyces cerevisiae, aquela do pacotinho que a gente comprou muito na quarentena para fazer pão. Eu comprei bastante. No laboratório também nós utilizamos essa cepa, não é? Lembrando lá de processos bioquímicos. Porém, na indústria de produção de etanol, você tem as cepas selvagens, Saccharomyces cerevisiae, que já vem com a cana-de-açúcar. Como esse micro-organismo tem tanta afinidade por essa biomassa, né, por esses açúcares fermentáveis, ela já está disposta também nessa biomassa que vem da área plantada, da área colhida. Então, na indústria, você utiliza tanto essas cepas selvagens como cepas puras, não é? Dependendo de como é o andamento do seu processo. Eu sugiro aqui que vocês relembrem das aulas de processos bioquímicos todas as etapas de fermentação. Aqui exemplo, cana-de-açúcar, suco de caju, beterraba. Suco de caju tem um alto potencial no Nordeste. Ainda não conseguimos fechar a conta, não é, para que ele seja financeiramente viável, mas temos vários estudos. Eu gostaria que vocês estudassem a tese de um amigo meu, professor da UFESA, professor Álvaro, do Departamento de Engenharia Química. Então, a tese dele é bem interessante para que vocês entendam produção de etanol e toda a análise, estudo financeiro em relação a essa produção de etanol a partir de suco de caju. Aqui um pouco, não é, do que nós teríamos que realizar, a complexidade quando a gente sai desse material açucarado mais disponível, como na cana e na beterraba. Nós temos apenas uma extração por pressão de fusão e já teríamos essa solução açucarada refermentável
para a realização da fermentação por Saccharomyces cerevisiae, destilação para essa maior concentração e a obtenção do etanol. Quando se trata de biomassa amilácea, você tem também uma etapa a mais, seria essa hidrólise enzimática, até a obtenção do etanol. Biomassa já lignocelulósica, você teria hidrólise ácida ou enzimática, teria esses pré-tratamentos, até chegar também à obtenção do etanol. São complementares. Aqui um pouco das fases de estudo da produção de etanol, escalonamento. Aqui a escala de laboratório, como a gente vai tratar no laboratório em outro semestre. E nós temos vários frascos Erlenmeyer com diferentes concentrações de suco de frutas, com diferentes concentrações de micro-organismos. Deixamos numa agitação controlada, temperatura controlada, até que nós tenhamos o crescimento, massa celular de micro-organismos. Lembrem das etapas de crescimento de micro-organismos que estudamos lá em processos bioquímicos. Então, qual seria a fase de crescimento do etanol? Então, teríamos que analisar qual etapa teríamos que dar mais atenção. Então, inicialmente, faz com que esse micro-organismo cresça, tenha uma concentração adequada para que possamos aumentar a escala dele para fermentadores de bancada, até conseguir realmente ter uma maior concentração de etanol para análise. E estudar a viabilidade técnica e econômica até chegar em escalas pilotos. Nós temos vários tipos de plantas dessas em universidades, até chegar à escala industrial. Aqui um pouco, não é, do fluxograma de obtenção, a partir da cana. Hoje o bagaço, verifica, o bagaço é utilizado para queima e obtenção de energia. Se nós tratarmos o bagaço para mais obtenção de etanol, estaremos também concorrendo com a produção de energia dentro dessa indústria alco-açucareira. Então, são balanços financeiros que devem ser realizados. Será que tem interesse que esse bagaço produza mais etanol? Então, depende de toda uma análise, uma conjuntura nacional para entendimento se isso é possível ou não. Não é só tornar o bagaço uma tecnologia viável, é entender também que ele tem outro concorrente, como a queima controlada e direta para obtenção de energia. Aqui um fluxograma esquemático para a fabricação de produtos derivados da cana-de-açúcar. Então, a gente, desde a recepção da cana, preparo da cana, esteira, retirada de materiais dos mais diversos que vêm da plantação. Aqui, olha, observem, o bagaço já vem com a cana. A palha, ela ficou na plantação. Então, é outra análise que vocês devem realizar na lista de exercício. Até a gente alcançar aqui geração de energia e vapor, até a gente alcançar os fermentadores, não é? Para obtenção do álcool. Lembrem também que na indústria alco-açucareira a gente tem a produção do açúcar, um commodity. Então, a cada momento a gente tem esse balanço. É mais viável produzir açúcar, etanol? Então, com esse balanço é que o governo, né, a partir dessas resoluções, consegue aumentar ou diminuir a quantidade de etanol na gasolina. A gente observou essa semana passada que o biodiesel tinha aumentado para 12%. Esse ano teve uma redução para 10%, num período de 2 meses. Então, às vezes, ocorrem ajustes que não necessariamente são devidos ao processo. Tem outros tipos de questão, como concorrência com outro setor, como o próprio uso daquele biocombustível em determinada época. Nós estamos numa época complicada, de exceção, por causa da pandemia. Muito obrigada, bons estudos!